O pai, num primeiro momento, ele vem como um suporte extremamente necessário para a mãe, né? E essa mãe, ela fica nos primeiros meses de vida do bebê em função desse bebê. Então, para que possa fazer esse descolamento, né, o pai é essencial como a segurança daquele ambiente todo, né? Uma segurança de acolhido, uma segurança de respeito, uma segurança de limite, né? Tudo isso. E aí, quando a criança vai, né, desde o nascimento, de repente, não tem essa figura que dê uma tranquilidade para a mãe, de repente ali já começam algumas questõezinhas emocionais. Isso traz uma sensação de muito desamparo. E quando eu falo em desamparo, isso psiquicamente é muito profundo. Isso é um machucado enorme que fica. E a gente sabe que machucados, eles deixam marcas. Algumas não são mais visíveis assim na pele, né? Mas elas deixam marcas psíquicas para sempre. Eu recordo poucas coisas, assim, desse momento antes da saída do meu pai de casa, né? Então, assim, eu tinha 3 anos de idade quando ele deixou a minha mãe, minha família, assim. E foi talvez a memória mais antiga que eu tenho, né? Eu tava em casa, tava de fralda, andando pela casa, assim, e eu lembro que... eu tenho a sensação, acho que, desse momento, né? Que era um ambiente de segurança, me sentia confortável, tranquilo, mas eu não tenho, tipo, uma memória do meu pai. No caso, a minha mãe engravidou do meu irmão, à época, né? E então, quando contou pra ele, né? E daí ele disse que o filho não era dele, que isso não poderia ter acontecido. E daí ele abandonou a família. Daí foi quando ele foi embora. Meu pai achava que minha mãe tinha que estar em casa pra acolher ela quando ele chegasse do trabalho, enfim, pra alimentar e tudo mais. A minha mãe foi pra um carnaval no Espírito Santo, tomou uns porre, nanã. E aí uma amiga dela pegou e falou assim: Mabi, não tá curando esse porre. Aí a mãe dessa amiga dela falou assim: eu acho que isso daí é gravidez. E a minha mãe ficou tipo: não pode ser, gente, tô querendo me separar daquele homem. Aí ela voltou pra São Paulo, fez o teste e já tava com 3 semanas ou alguma coisa a mais. Por conta disso, a separação que ia acontecer antes de eu nascer demorou 1 ano, mas foi o tempo que durou. Minha mãe achava que eu tinha que criar uma relação com meu pai. E aí ela me mandava de 15 em 15 dias eu ficar um final de semana com ele. Só que aí as memórias que eu tenho disso é eu não querendo ir, né? E aí o que me acolhia lá é a minha avó. Porque, tipo, não achava que isso ia acontecer, mas tudo bem. Mas meu pai sempre foi marceneiro e ele trabalhava. E aí ele trabalhava com meu avô, né? Mas, tipo, eu via pouco ele, então eu ficava muito com a minha avó ou com a minha tia. No fim das contas, isso não criava relação entre eu e ele, né? Porque ele tava sempre trabalhando, se ele não tava trabalhando, ele fazia umas brincadeiras comigo, mas, tipo, nada era muito, muito eficaz. Então, assim, eu acho que a tentativa dele também era, de alguma forma, tentar educar, né? Dar alguma educação que viesse dele, né? Mas sem sucesso. Função paterna é aquela que vai instaurar na criança o limite, a regra e a lei. E marca uma separação daquela união lá do comecinho, né, com a mãe. E isso é mostrar para a criança que existe um social, né, que não existe só aquele mundo ali. O homem nessa sociedade patriarcal, ele está mais ligado ao espaço público, ao espaço político, ao espaço social, a conquista desse espaço, né? Enquanto que a mulher, ela sempre esteve ligada mais ao ambiente privado e doméstico. Hoje, a mulher, ela também está no espaço social, no espaço público, no mercado de trabalho, só que não foi revisto culturalmente, a gente pode dizer assim, a divisão do espaço doméstico. Então, o espaço público é do homem e da mulher, mas o espaço doméstico, ele ainda é do cuidado só da mulher. Do momento que a gente foi para Itapetininga, né, a gente foi morar na casa desse meu tio. Teve esse fato de achar que a gente ia encontrar uma casa, acabou que ele teve que nos receber na casa dele mesmo. A gente morou durante um tempo num cômodo dele, né? E ali eu já comecei a meio que me ligar que tava um pouco a situação já estava meio difícil para minha mãe, né? Com 5
5 para 6 anos eu já tinha me ligado que a família já ia separar, né? A separação ocorreu assim, minha mãe conseguiu uma casinha de Coab, a gente foi morar nessa casa e eu já lembro que meu pai não estava ali. Depois voltamos para Votorantim e meu avô estava morando sozinho. E meu avô, ele era um cara que a família meio que não descartou, mas assim, ele acabou ficando meio sozinhão por causa de ser alcoólatra, né? Foi ele que recebeu minha mãe no final, né? Então minha mãe foi morar com ele, com as 3 crianças, no caso eu, meu irmão, meus 2 irmãos, né? Não sei como ele foi com a personalidade de pai, mas como avô ele foi muito competente, porque fazia o que uma criança precisa, que é estar por perto, sabe? Dá de comer, vai, leva tomar banho, a gente cuidava. Acho que foi a primeira influência masculina ali, foi meu avô, né? A figura paterna, eu vou chamar de função paterna. Isso existe diferença de pai e função paterna, né? Porque pai pode ser aquele que deu o nome lá, né? Ou não deu também. Em alguns casos acontece de não dar o nome, mas é aquele que deu o gene, né? Agora, pai com P maiúsculo, função paterna, essa pode ser exercida até por alguém que não seja do sexo masculino. Minha mãe namorou uns caras, aí teve problema com um, só que aí ela conheceu o Bira, que hoje em dia eu considero uma pessoa muito mais na visão paterna do que meu pai. É o único homem, assim, que eu confio de olhos fechados, assim. Ele, tipo, sempre vai querer meu bem, assim. E é aquilo, sabe? O Bira ajudou financeiramente enquanto ele morava aqui, mas depois disso, o Bira só me ajudou sentimentalmente. Meu padrinho, né, de batismo era uma referência forte. E daí eu me lembro de um episódio, assim, ele tinha um terreno, né, na casa, que era uma espécie de pomar. E eu era criança, pivete, e eu queria participar, né, porque eu queria fazer parte daquilo. E daí eu me lembro dele então lá mexendo com a terra, e daí eu peguei uma enxadinha, né. E daí eu me lembro de cravar a enxadinha, né, junto com os 2 dentes na mão dele, assim, tipo, eu me lembro, assim, nitidamente de como aquilo entrou, assim, por exemplo, bem aqui, entre os dedos dele. A única resposta que eu esperava dele seria que ele ia me xingar, que ele ia me esbofetear, que ia ser uma relação de repressão, né? E ao contrário, né? Ele me trouxe segurança, tranquilidade. Eu falei, tá vendo? Não era pra ter feito, mas tá tudo bem. Daí foi lá, lavou, fez um curativo e tal. Ele foi amigo, parceiro, acolhedor. Eu senti segurança da parte dele, né? E isso, por exemplo, me marca até hoje, né? Uma memória forte pra mim, né? Então, por que os progenitores são o nosso primeiro contato de afeto, né? Porque são eles que cuidam. Então, geralmente, a gente se sente seguro nos braços de quem cuida da gente, né? Até nas relações de amizade, com os parentes, que a gente tem mais proximidade. Meus pais sempre foram separados, desde o ano de idade eles são separados, então eu sempre naturalizei meu pai me ver de 15 em 15 dias, eu morar com a minha mãe e a gente se vê nesses intervalos. Então, eu tinha muita expectativa em relação a esse momento. E muitas vezes o meu pai não aparecia, então eu estava lá de malinha pronta, na porta de casa, assim, esperando, ansiosa, porque eu sempre fui muito ansiosa. E aí 2 horas antes de me buscar, ele ligava, tive um imprevisto, não vai dar, falava com a minha mãe. E aí, assim, nesse momento o sentimento era de expectativa frustrada, né? A cada promessa ela revive o desamparo. É uma criança que possivelmente vai sofrer sim e vai ter relações onde o tempo todo vai ficar em alerta. Para mim não tinha um problema até um momento marcante que foi um Dia dos Pais. Eu esperava que ele viesse me acompanhar. Era uma daquelas festinhas de escola que tinha gincana com seus filhos e com seus pais, e aí ele também não pôde vir, e meu padrinho teve que sair do outro lado da cidade para vir me acompanhar nessa gincana, e em algum momento me passou pela cabeça se não era interessante para ele. E aí eu ficava, não, mas é uma festinha de escola também, ele é ocupado, né? Não é tão importante assim. Mas para mim, naquele momento, era, né? Então esse foi um dos grandes marcos de decepção mesmo, que eu senti falta, né? Acho que tudo pode ser contextualizado, inclusive essas datas comemorativas. Elas são momentos de socialização, né, de festividade, de afetividade, de criar laços, mas elas também podem ser momentos, né, de exclusão, de tristeza e até de bullying para algumas crianças. O padrasto não ia. Ele não ia nem nos meus irmãos. Ele também não tinha esse afeto assim de vou ver a musiquinha que o meu filho vai cantar na escolinha para mim.
É sempre minha mãe que ia. Geralmente a mãe é aquela que fica assim, né? Pega no colo, ai, vai andar, vai cair. E o pai é aquele que vai, né? Eu acho que essa é uma imagem bacana da gente pensar. Então, assim, o que vai acontecer? Provavelmente essa criança vai ficar com medo muito grande da realidade, né? Um medo maior que quem teve ali aquela figura, né? Eu ficava com vergonha, eu ficava pensando assim, eu não tenho pai. Eu fazia as lembrancinhas, assim, de Dia dos Pais, eu entregava pro meu padrasto. Só que eu entregava em casa, ele não ia buscar lá na escolinha, não ia me abraçar lá, nada. Ele recebia meus presentes, mas não era assim, meu pai. Eu dava porque eu fiz pra alguém, eu dava. Então, assim, a gente sabe que pode doer, o que não quer dizer que não deveria existir. Agora, pensando aí a questão do abandono, por exemplo, né? Como é que a criança vai receber um suporte ali do social dela, que pode ser a escola, pode ser a família, pode ser todos eles? Como que ela vai receber aquilo para lidar com aquela ausência daquela figura? É importante também, né? Lidar com as faltas. Se a gente não souber lidar com as faltas, a gente não vive. Eu ouvia ela falando que ele bebia muito, que abandonou ela, largava ela para ir no bar, e ela falava que brigava muito com a sogra dela, né, a minha avó, e daí ela saiu de lá da casa que ela morava com ele e voltou para casa da minha avó, mãe da minha mãe. O que me impediu foi o meu padrasto e a minha mãe, porque a relação deles não era boa com o meu pai. Ele não procurou. Ele sabia onde eu morava, mas não procurou. Ser pai não é privilégio, né? É direito. Você nasce, aí você tem um pai, você tem uma mãe, né? E é um direito teu, tu tem um pai, tu tem uma mãe. E aí quando você não tem, e aí um outro tem, passa a ser um privilégio. Né? Quem tem pai é privilegiado num sentido financeiro e num sentido afetivo, e quem não tem é desprivilegiado. Porque eu queria saber, afinal, quem era o meu pai? Por que ele simplesmente abandonou, né? E eu tinha uma crise de identidade, né? E uma crise de autoestima muito forte, né? Porque, enfim, o que será que eu fiz? E por que será que né? A mim ele abandonou? Então, isso na minha adolescência se refletiu porque a minha autoestima nunca foi tão grande assim, sabe? Eu sempre tinha problemas de autoestima no sentido de... Eu sabia que eu era inteligente. Meu pai disse que eu era inteligente. Se meu pai era inteligente, eu achava que eu era inteligente, então era isso. Eu já percebia que meu pai não gostava que eu fosse muito infantil. Eu tinha que ser madura. Acho que logo de cara também uma coisa que eu aprendi a ser um pouco pai dos meus irmãos também, logo no começo, sabe? Tipo, pelo menos quando eles eram bem pequenininhos, era uma coisa bem de influenciar, de, tipo, ter um papel paterno ali, um papel paterno, que é uma coisa que acontece, cara, tipo, e sem perceber. Pode ser uma pessoa, em geral é isso, né, que vá para caminhos antissociais, né, criminalidade, marginalidade, como pode ser pessoas que vão para situações de extrema responsabilidade, né, vai depender de como ela foi internalizando essa situação social. Teve uma vez que o meu tio Kleber, marido da minha tia Fernanda, me levou no aquário de São Paulo. E aí só tava ele, o primo dele e os filhos do primo dele. Só tinha homem. Eu tava acostumada a lidar com mulheres na coisa de cuidado. E aí a gente passou num lugar pra comer esfirra. Aí eu comecei a passar mal. E eu não conseguia falar pra ele que eu tava passando mal. Tipo, aí eu peguei e fui no banheiro sozinha. Umas mulheres lá que estavam no banheiro me acolheu. E aí elas, tipo, cadê? Você tá com alguém? Não sei o que. Não, eu tô com meu tio. Aí eu saí, tipo, muito mal. Aí meu tio falou assim, por que você não falou que você tava passando mal? E aí eu fiquei, tipo... Sei lá. É muito difícil pra mim falar qualquer coisa que esteja relacionada a algum sentimento profundo pra qualquer homem, assim. Eu vejo que eu tenho uma marca muito, muito sólida. Eu sempre espero uma experiência de abandono em relação às pessoas. Eu sempre tenho, por exemplo, um medo, e é uma questão tensa no relacionamento, né? Eu sempre tenho medo do abandono. E o que gera, por exemplo, uma relação, e já em alguns momentos, né? Gerou uma relação pelo medo do abandono, né? No caso, de perda da minha identidade no relacionamento, né? Nesse sentido,
não me impor em certas questões e coisas que eu penso e que eu gosto, porque precisa preservar a relação, né? Se eu não for desse jeito, a pessoa vai se distanciar de mim. Eu quero que todo mundo fique bem, que todo mundo se sinta visto, se sinta ouvido, se sinta feliz e bem. Então, às vezes, eu passo por cima do meu sentimento para que essa pessoa possa se expressar. Meu pai foi embora porque eu sou responsável por isso. Eu devo ser uma criança muito ruim, né? Eu devo ter feito coisas horrorosas para ele e tal. Então, eu vou fazer de tudo para agradar o outro, né? E aí vai para uma relação, de repente, tentando sempre agradar. E não falo só a relação amorosa, né? Às vezes na escola, com o professor, né? Com os amigos, com irmãos, enfim, né? Nessa coisa do agradar, do agradar. E a pessoa dela mesmo, onde que ficaria? Atualmente, assim, eu vejo que eu precisei ter o meu pai e não tinha. Então, além do suporte familiar, eu tive acompanhamento com psicóloga desde pequena. Minha mãe sentiu essa necessidade. Ela achava que eu precisava elaborar isso de alguma forma, né? E eu acho que foi a melhor coisa que ela fez, porque me permitiu entender mais. Eu sinto que a terapia me coloca assim, vamos reconhecer quais foram as coisas que te deixaram chateadas e o que a gente pode fazer com base nisso, né? Mas assim, metade, talvez mais da metade do trabalho é você reconhecer. O processo terapêutico, que é esse olhar para si e para a sua história e para aquilo que você entendeu da sua história, né, possibilita você reescrevê-la. Foi, obviamente, o trabalho com terapia, né? Então, assim, né, eu passei por 4 linhas diferentes, 4 psicólogas diferentes ao longo dos anos. E aí que eu acho que eu fui tirando as coisas desse novelo, dessa experiência familiar, da experiência do abandono, e de como que eu lidava, e ainda agora hoje lido com isso de maneira diferente. Mas eu acho que tá ali na terapia a chave do processo, eu acredito, sim. Essas pessoas, às vezes, elas conseguem, dentro da família, por exemplo, ter um diálogo a respeito disso, irem falando claramente sobre essas situações, tendo um espaço de continência familiar, de entendimento, de compreensão, eu acho que também seria um caminho. A gente estava fazendo um grupo de jovens sobre o Dia dos Pais, acho que era a véspera de Dia dos Pais. Aí eu pensei assim, nossa, eu tô falando sobre pais, ajudando a fazer o grupo, e eu não conheço meu pai, que caramba, né? Foi assim uma coisa muito de surpresa, assim, por causa do grupo de jovens. Eu senti no meu coração que eu devia de ver ele. Eu fiquei apreensiva da recepção dele, né? Porque até então eu nunca tinha falado com ele. Foi de surpresa, ele também não sabia que eu tava indo lá. Eu cheguei na casa dele assim, do nada, assim. Ele recebeu muito bem mesmo, a gente chorou um monte, nossa. Ele me tratou muito bem quando me recebeu, sabe? Eu senti que ele gosta de mim. Então não se trata de achar vilões, mas assim, às vezes existe também a transgeracionalidade, né? Às vezes isso vai passando de família, família, família. E quando você rompe, a tendência é que não se reproduza mais aquilo, né? Então você muda uma história familiar, inclusive, né? Meu filho chama Marcos Dimas, né? Que é o nome do tio da Mari, que foi uma figura paterna para ela. E o Dimas, né, que é o meu avô. Foi um parto de cesárea e aí tiraram aquele menino enorme de dentro ali, cara, um gigante. Aí fui o primeiro a ver ele, né, levou pra salinha de pesagem, peguei na mão dele. Você não sabe o que fazer, sabe? É muito emocionante. E dá muito medo da criança frágil ali, daquelas pessoas pegando. Aí começou mesmo a vida, né? Porque antes disso eu não me lembrava, assim, sabe? As coisas que eu ficava irritado, as coisas que me deixavam nervoso, ansioso, eram outras coisas. Hoje são coisas totalmente diferentes que me movem, né? Uma coisa que eu gostaria muito é que meu filho e minha filha pudessem falar sobre todos os conflitos que ele tem na adolescência. Eu gostaria de ser a pessoa que ouve, né? Que ouve, né? Que ouve o conflito, né? Que
tá aberta pro diálogo, né? E isso é uma coisa que eu não tive. Eu sinto que poderia ter sido diferente. Eu sinto saudade daquilo que a gente não conseguiu viver, sabe? E ele tem uma vida inteira que ele perdeu. As crianças saem perdendo, mas os pais saem muito perdendo porque é uma fórmula, né? É uma coisa assim que você pode passar na frente mesmo, assim. De que a criança é uma coisa que se você cuidar, se você regar, vai crescer, vai dar bons frutos, sabe? Isso é bom, é uma perspectiva boa, né? Porque nos dá a esperança de que isso pode ser transformado através da educação, da reflexão. Eu descobri o meu pai e a relação dele com ele agora é ativa e isso me deixou seguir pra frente, assim, eu precisava disso. Tomara que até lá eu consiga, de fato, colocar esse aqui é o seu pai, esse aqui é o seu avô, Francisco, esse aqui é o seu avô, Bira. E que eu consiga não levar essas barreiras que eu tenho com meu pai para a relação que meu filho vai ter. Mas e pensar um pouco além, pensar a longo prazo? Pensar em mudar o mundo, pensar em criar uma pessoa para mudar o mundo. Eu, Camari, a gente não teve um filho à toa, a gente teve um filho para mudar o mundo. Um negócio assim, ó, para mudar cada um, para mudar os coleguinhas, para que todo mundo evolua para uma coisa, entendeu? Ele é a sua continuação, ele quer que você continue aqui por ele. Tudo passa a fazer sentido, né? Na verdade, a sua vida faz sentido porque aconteceu aquilo, né? Eu que sempre achei que era forte, me deixei levar por uma besteira. Sempre admirei quem tem sorte, nem trevo nem ferradura me livraram dessa rasteira.